3 textos. Mas antes de fazer isso, nós precisamos de alguma forma tentar identificar qual é a razão, o motivo pelo qual esses textos são relevantes nesse aspecto que vamos discutir aqui. Os irmãos sabem que nós estamos falando sobre a chamada pós-modernidade, que alguns autores chegam a dizer que nem é pós-modernidade, porque não é um período posterior à modernidade. Eles chegam a dizer que nós estamos vivendo a modernidade extrema, ou seja, estamos chegando, enfim, às últimas consequências da modernidade. Como eu disse da última vez que falamos sobre esse assunto, porque eu falei sobre esse assunto, que o início disso pode ser visto no filme de Chaplin, chamado Tempos Modernos, que introduz aí como, na verdade, a humanidade estava mudando a sua maneira de agir em função da sua mudança de maneira de pensar, de conceber a vida. E então entramos nessa chamada período extremo da modernidade, ou conhecido como pós-modernidade. Tem um conjunto de consequências, mas há uma característica que esta manhã gostaria de tratar com vocês, que tem a ver com aquilo que filosoficamente já se discute como sendo uma espécie de relativismo, ou seja, o fato de que não há mais elementos absolutos, mas nós vivemos uma, digamos, absoluta relatividade ou relativização das coisas. Como esses temas são muito complexos, eu vou tentar simplificar aqui, principalmente com exemplos para a gente entender o que está sendo discutido aí, tá? Mas o impacto direto da relativização é que ela rouba uma verdade absoluta, ela desconstrói o que nós chamamos de coerência e ela também elimina o que nós chamamos de consequência. Guarda essas 3 palavras, tá? A verdade, ela não é mais uma e não é mais absoluta. Não existe mais a necessidade de coerência, de tal forma que eu posso perfeitamente conceber algo como correto e justo e agir de maneira contrária àquilo que eu concebo, que é a perda da coerência. E a terceira, claro, em virtude disso, não existe mais o resultado natural que é chamado de consequência. A consequência natural daquilo que ocorre, ou seja, nós deixamos de ser pessoas consequentes, tá? Claro, perdoe-me se eu chamei todo mundo de inconsequente, mas é o resultado, digamos, da maneira de agir, da maneira de pensar. Em 2005, um conjunto de militares americanos, da SEAL, que é uma força da Marinha americana, que tem esse nome porque, na verdade, ela é treinada para atuar pelo mar, sea, tá certo? Pelo ar, air, por isso ar, e pela terra, então por isso eles se chamam SEAL, que é uma sigla, todo mundo conhece isso porque todo mundo assiste filme de guerra americano. Então é uma força específica, uma força tática, uma força especial que eles possuem. E esse grupo, formado de 4 soldados, desenvolveram foram encaminhados para uma missão secreta. Eles foram no Afeganistão, quase na divisa com o Paquistão, porque eles iriam verificar se estava presente numa vila de difícil acesso um dos principais, digamos aqui, cooperadores do Talibã e de Osama Bin Laden. Como estava naquele momento de caça, tudo isso foi em 2005, eles fizeram essa missão chamada Red Wings e eles foram colocados exatamente naquele lugar. Tudo isso que eu estou contando a vocês está em um livro chamado A Lone Survivor, o único sobrevivente, escrito por um deles, chamado Marcus Luttrell. E Marcus Luttrell, que era exatamente o líder dessa equipe, narra então no livro tudo o que aconteceu. Eles chegaram, estavam até lá, já estavam no seu posto, já de vigia, observando a vila, quando eles cruzam com 2 pastores conduzindo um rebanho de cabras. E claro, eles foram vistos por esses pastores. Um deles, um jovem de aproximadamente 14 anos. E então eles tomam esses jovens, fazem-os sentar e começam a discutir o que fazer. E esse é o drama do filme. Eram um senhor de idade e um adolescente. Estavam desarmados e não faziam parte necessariamente do exército terrorista ali, conduzido por
por aquele líder que estava lá, inclusive com seu exército. Eles não tinham cordas para amarrar e deixá-los amarrados, para que pudessem encontrar um outro abrigo e realmente pedir a retirada deles. Então eles tinham que tomar uma decisão, e a decisão era simples: ou eles matavam aqueles jovens, ou eles, aquelas pessoas, ou eles libertavam. E aí entrou um grande conflito ético. O que é que eu devo fazer? O que é correto fazer? O que é justo fazer exatamente nesse momento? Um deles, já de imediato, tomou uma decisão militar. Libertá-los significa colocar-nos em risco. Não dá tempo da gente achar um local. Eles vão sair daqui, a primeira coisa que eles vão fazer é avisar o Talibã, e aí nós estamos perdidos. Simples. Matá-los era a condição, era a solução correta. O outro já tomou uma decisão contrária. Disse: não podemos matar 2 civis desarmados, um homem de idade, um jovem. Nós não vamos fazer isso. Vamos libertá-los. O terceiro, na votação, se omitiu. Tá certo? Ele se omitiu de votar. Portanto, a quem coube a decisão? Ao líder, que era o próprio Marcos Luttrell. Então ele tinha que tomar essa decisão. E a decisão era libertar ou não. E ele então tomou a decisão de libertá-los. O que se segue é uma batalha de 4 homens contra 150 soldados armados. O resultado disso é que eles pedem socorro. Dos 4 que foram na missão, apenas Marcos Luttrell sobreviveu, por isso que o livro dele se chama Alone Survival, o único sobrevivente. Só ele sobreviveu. E sobreviveu porque ele rolou a montanha e chegou muito ferido abaixo e foi protegido por uma outra vila, porque eles têm aquela ideia de que a hospitalidade, quem está na minha casa está sob a minha proteção, e os guardaram, e assim ele foi socorrido e liberto. Nesse processo, nessa batalha, um helicóptero com 16 soldados americanos foi socorrê-los e retirá-los. Foi abatido e morreram todos os 16 que estavam dentro do helicóptero. Eles deixaram de tirar 2 vidas e, como consequência disso, 20 foram levadas. Então ele escreveu esse livro, e nesse livro ele diz que ele errou, que é a decisão que ele mais se arrepende na vida e que ele vai levar esse arrependimento para o túmulo. Veja como não é tão simples assim. A pergunta é: o que era correto fazer naquela circunstância? Salvar 2 vidas significou eliminar 20, ou eliminar aquelas 2 vidas e salvar aquelas que na verdade estavam lá inicialmente, principalmente dos 3 que não sobreviveram. Se você quiser ver essa história, assista o filme O Grande Herói, tá? O Mark Wahlberg, ele faz o papel do Marcos Luttrell. É exatamente essa história que foi gravada em 2013, foi filmada em 2013, lançada em 2014, se não estiver equivocado. Assista o filme, é um filme de aventura. O filme não lida com a questão ética e filosófica, mas para quem gosta de um filme de aventura, vai ver ali muita ação, tá certo? É exatamente essa discussão que nós temos diante de nós. Afinal de contas, qual era a ação correta a fazer? Ou, mudando os termos, qual era a verdade? Libertá-los ou matá-los? E essa é a questão que é trazida para nós à luz dessa condição que temos, chamada de pós-modernidade, porque introduziu outros elementos. Um outro autor que eu recomendo que vocês leiam, um professor de Harvard, não é necessariamente um cristão, não escreve um livro a partir da perspectiva teológica, mas ele escreveu um livro chamado Justiça, tá? Michael Sandel é o nome dele. E Michael Sandel, nesse curso que ele dá em Harvard, ele na verdade procura discutir o que é justo. E ele na verdade, mais do que dar um conceito do que é justo, ele mostra como hoje nós sobrevivemos à luz de 3 pressupostos, tá? Pressuposto é aquilo que nós temos como base elementar antes da nossa argumentação e do nosso raciocínio. Não existe possibilidade de alguém existir ou viver ou pensar sem pressuposto. Pressuposto está em tudo, ok? Imagine que alguém esta manhã saia de casa para comprar uma medicação, tá? Não está passando bem,
abusou no feriado, né? Comeu muito camarão, tá certo? E aí ele não está passando bem. Então ele procura o quê? Uma farmácia. E de repente ele entra por aquela porta e pergunta se não tem medicação. O que vocês diriam a ele? Opa, que igreja, meu amigo, não é farmácia? Por que você entrou aqui? Veja bem, o pressuposto é que medicação só se encontra em farmácia. Igreja, embora tenha o remédio que a gente oferece é outro, né? E não para esse dano. Tudo que fazemos, até a ida a um supermercado, até o que nós dialogamos com alguém, está baseado em um pressuposto, um conceito que está atrás do meu argumento principal, do argumento que eu estou usando, tá certo? É esses pressupostos que determinam para nós o que é justo, e hoje existem 3, tá? O conceito básico hoje da sociedade é que todos nós tomamos e decidimos o que é justo, o que é correto, o que é certo, a partir de 3 conceitos. O primeiro deles é chamado de utilitarismo, e significa, em outras palavras, que a razão por que nós fazemos as coisas, a razão daquilo que define o que é certo e errado, tem a ver com uma ideia de bem, de bem-estar, ou de custo-benefício no sentido de um bem maior. Vamos tomar o exemplo que acabamos de dizer. Se você fosse por esse caminho do utilitarismo, o que os soldados deveriam ter feito com aqueles dois, digamos, talibãs ali, ou daqueles 2 pastores? Eliminar. Você perder 20 vidas por causa de 2, qual que é o bem maior? Você perde 2 para salvar 20. E essa decisão acontece continuamente. A quem eu salvo? Alguns anos atrás, bastante tempo atrás, um primo meu que deve ser cerca de 5, 6 anos, deveria ser 5, 6 anos mais novo que eu, quando ele completou 30 anos, sofria, na verdade, de uma cirrose, fruto de uma hepatite que os médicos diagnosticaram como criptogenética. E ele já havia perdido, de fato, o fígado, e ele precisava fazer um transplante do fígado. Transplante que, na época, só poderia ser feito aqui, na Unicamp, em Campinas. E ele veio de Goiás para cá fazer isso. Já bastante debilitado, se você conhece pessoas que sofrem com cirrose, é um quadro chocante, tá? Ictérico, completamente amarelo, o ventre completamente pronunciado, porque já havia, na verdade, uma esclerose da artéria, então uma retenção de líquido que era retirada continuamente com agulhas, tá? Muito fraco, sonolento, absurdo. Se ele sentasse aqui, com certeza já estaria dormindo, né? E um homem sofrendo com todas essas condições, muito fraco, mas veio fazer a cirurgia e aguardaram um fígado que lhe fosse compatível. E junto com ele estavam também outras pessoas hospedadas, esperando transplante, e havia uma senhora que também precisava do transplante de fígado. Até que apareceu um fígado compatível, uma doação de órgãos e um fígado compatível. Se fosse, digamos assim, um adulto, você poderia partir o fígado ao meio e colocá-lo, porque o fígado, na verdade, se reconstitui. E passaria por um período e logo o fígado, na verdade, seria suficiente para ambos. Mas, na verdade, não era. E apenas um poderia receber o transplante. Os médicos, então, se debruçaram sobre essa decisão. Qual dos 2 receberá o fígado? Percebam que essa decisão não é diferente daquela. Qual dos 2? Porque à medida que eles fizessem a cirurgia de transplante em um, eles estavam decretando ao outro a morte. Pela decisão dos médicos, a mulher recebeu o fígado porque ela tinha melhores condições de recuperação, maior probabilidade de realmente ter a cirurgia, ter o resultado esperado. E ele então voltou para morar com a mãe dele em Campo Grande, e poucos meses depois, 1 mês e pouco depois, veio a óbito em virtude disso, aos 30 anos de idade. Qual foi a decisão e onde é que os médicos tiveram que se basear? No bem maior. Se faz o transplante nele e ele não se recupera, morrem quem? Os 2.
então tiveram que optar por aquele que... Percebem como essa decisão, que aparentemente para nós é grave, porque diz respeito à vida de alguém, é a decisão que nós tomamos todos os dias. As escolhas que fazemos estão baseadas exatamente nesse critério, muitas vezes. E a sociedade hoje vive sob essa perspectiva. O que é um bem social supera e define o que é verdadeiro. Se o bem maior é isso, então isso, claro, conduz àquilo que deve ser feito ou àquilo que é verdade. A verdade passou a ser julgada por um pressuposto. Qual é o pressuposto? Um bem maior. Vocês conhecem esses argumentos, pelo menos já devem ter visto isso argumentado. Inclusive nós, muitas vezes, usamos isso como argumentos nossos. E me permitam aqui, mais uma vez, sinceridade, essa é outra frase que é muito comum, tá? Mas me permita aqui dizer que, na realidade, nós costumeiramente, inclusive, usamos essa ideia do bem-estar maior, de um bem social maior, para, de alguma forma, argumentar a favor até do próprio cristianismo. Tá certo? O conceito não é necessariamente esse. Então, veja bem, esse é um pressuposto e muita gente atua a partir daí. Podem usar vários exemplos se quiserem. Não é o caso de todos, mas é o caso de alguns que votaram a favor do atual governo, em virtude do quê? De não era quem eu votaria, mas entre este e aquele, eu voto neste, porque a gente pensa, é um mal menor. Bom, um mal menor é, por outro lado, um bem maior. Simples assim. Mas veja bem que essa decisão nós tomamos há pouco tempo atrás. A nossa vida vai na esteira de muitas decisões utilitaristas, tá? Que julga a partir daí, é um pressuposto. O outro, que é uma segunda, digamos, conceito contemporâneo, é de uma chamada ideologia libertária, ou, traduzindo, que o bem maior é sempre definido pela liberdade. A verdade deve ser definida a partir de uma liberdade. As pessoas precisam ser conduzidas a essa liberdade, e isso passou a ser claramente utilizado como uma característica, como algo que na verdade deve sempre atender ao que fazemos. O que devemos fazer é realmente oferecer liberdade às pessoas. Quem utiliza muito desse conceito? Simples. A ideologia de gênero, o próprio feminismo, que advoga sobre o aspecto de que inexiste uma liberdade, os movimentos sociais, porque querem que exista um perfeito equilíbrio de renda, tá? Para nós hoje, pobreza é resultado de desequilíbrio de renda, e é essa perspectiva que eles usam, é a partir daí que eles precisam alcançar essa liberdade, alçando as pessoas em condições iguais. Isso também é feito, e é, de uma maneira geral, um conceito que muitas vezes nós utilizamos também, tá? É curioso isso, tá? E, por favor, se me permitem dizer, é curioso como, na realidade, vocês estão rindo sem saber por quê, né? É porque eles estão mexendo com os vídeos daqui e eles descobriram que eu repito uma frase constantemente. É esse se me permite dizer. E eu nem eu sabia, eu tenho que assistir para ter certeza. Eu não vou acreditar neles enquanto eu não ouvir, tá certo? E aí é por isso que eu estou brincando com eles aqui. Se me permitem dizer, a ideia de que é uma frase repetida continuamente. A ideia, claro, o que eu estou dizendo é que essa liberdade nós usamos por um critério que é meio curioso, tá certo? É exatamente o conceito que usamos para falar e agradecer muitas vezes em nossas orações a liberdade de culto. A nossa defesa da liberdade de culto está alicerçada onde? Na ideologia libertária, tá? E não necessariamente em preceitos escriturísticos. Então percebam como é quase que inescapável você de alguma forma terminar agindo de uma maneira assim. Mas a liberdade é o bem maior e é, na verdade, o que determina aquilo que é verdadeiro. E esse é o conceito próprio trazido por esse pensamento, digamos assim, ok? Que traz ou que alimenta o chamado relativismo. E ele então introduz, o Sandel, um terceiro conceito, que é um conceito importante para nós. Ele diz que, na verdade,
que a verdade ou aquilo que é correto é fruto, na verdade, da virtude, do que é virtuoso. Existe alguma coisa além, tá certo? Segundo ele, é fruto de Aristóteles. É aquela que talvez esteja mais próximo ao nosso pensamento cristão, contudo, não vindo de Aristóteles, mas vindo da Escritura. Existe uma verdade absoluta, acima da liberdade humana e acima do bem-estar humano. Dependendo então do nosso pressuposto, nós vamos ter consequências diferentes e gerando esse relativismo. Um exemplo, tá? Você está discutindo teologia com alguém, e aí você vai falar sobre um determinado conceito teológico, e depois que você expor o texto, ou discutir com a pessoa, e expor um argumento, a pessoa responde para você dizendo: não, mas isso é uma questão de interpretação. Quem nunca ouviu isso? E quem nunca falou isso? Veja bem, quando a pessoa diz, mas isso é uma questão de interpretação, o que ela está nos dizendo? Que tudo é relativo, tá? A minha interpretação não é a sua interpretação, que não é a sua interpretação, que não é a interpretação dele, e portanto, essa é uma questão de interpretação. Quando eu suscito essa ideia, eu estou, na verdade, relativizando, e estou dizendo: não existe uma verdade. Existem verdades, a minha, a sua, a dele, etc. E quando eu trabalho com esse pressuposto, eu trago como consequência, então não há necessidade e nem condições de haver coerência e nem de haver consequência fruto desse pensamento. Eu posso ter uma ação consequente que não tem origem na minha, digamos, no meu pensamento. Esse é o problema, pelo menos trazido pela chamada, pelo chamado relativismo, ou seja, que tem traduzido-se nas nossas ações ou nas nossas maneiras de pensar, tá? As pessoas tomam decisões, essas decisões estão baseadas em conceitos que elas têm, esses conceitos do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é ético, do que não é. Isso, na verdade, é incoerente com o que ele acabou de dizer ou que ele defende em outra área da sua vida, e como resultado disso, ele não quer enfrentar o ônus da sua decisão e, portanto, ele não é consequente. Essa é a retrato da nossa sociedade contemporânea, tá? E como aqui é uma aula, não é um culto, se você discorda, eis o momento. Se você julga que é diferente, eis o momento também, tá? Não é apenas para tirar dúvidas, mas você pode manifestar dizendo: não concordo. Mas veja bem, esse para mim é o retrato daquilo que a gente chama de pós-modernidade. As pessoas conseguem conciliar. Posso dar exemplos, tentando dar um aqui que seja o mais prático possível, pensando em termos, claro, teológicos, para que vocês tenham uma ideia. Um dia eu sou chamado para dar uma aula num curso de mestrado que acontecia na cidade vizinha. Morava em Goiânia, fui para Nápoles dar esse curso, e o curso que eu tinha que dar era exatamente num seminário presbiteriano renovado, portanto um seminário pentecostal, tá certo? E fui dar a aula. Primeira surpresa minha, eles me convidaram, né? Segunda surpresa minha, eu entrei para dar uma aula numa sala, tinha por volta de 25 alunos, e sem errar, havia naquela turma apenas um arminiano que defendia a ideia de livre-arbítrio, etc. Todos os outros, nesse ponto, eles eram reformados, defendiam eleição incondicional, depravação humana, etc. Tá certo? Eu tive que, de certa forma, até preservar aquela menina, porque a pressão, né, hoje a gente fala bullying, né, era imensa contra ela. Eu falei: gente, vocês querem fazer o papel de Deus e convencê-la? Quem convence é Deus, e ponto final. Mas conter a aula, porque quando ela fazia as perguntas, ela era, digamos assim, bombardeada pelos colegas. Então, veja bem, e aí o que me chamou a atenção é que quando nós saímos do capítulo, digamos aqui, da chamada
soterologia, que trata da salvação, que trata desses aspectos todos, e entramos para o aspecto da pneumatologia, adivinha? Aí não havia nenhum reformado, os 25 eram pentecostais. Eles conciliavam uma parte de uma doutrina com a outra, sem perceber que elas eram conflitantes. Isso não é, na verdade, uma incapacidade deles. Isso é exatamente o que nós estamos, como nós estamos aprendendo a pensar. Eu posso ser assim, como eu posso ser desta forma. Se você quiser outro exemplo, dou vários, mas esse para mim sempre foi muito marcante. Foi o dia em que eu li uma notícia de jornal dizendo que José Sarney, que sempre foi um político da direita, inclusive muito relacionado com os militares, considerado inclusive defensor da antiga ditadura, acabaram de fazer uma aliança com Lula da Silva, que é... Aquele dia, quando eu li aquela notícia, eu falei, eu não estou mais entendendo esse mundo. Tá? Quase que uma frase da minha avó que dizia sempre isso. Eu não estou entendendo. Como que alguém da extrema esquerda vai ser apoiado e fazer aliança com alguém da extrema direita? É porque não existe uma verdade absoluta. O bem maior, ou a liberdade, ou as muitas verdades é que determinam essa relação. E aí, portanto, não existe coerência. Eu posso ser de direita e apoiar a esquerda. Eu posso defender um ponto teológico e assumir o outro no outro sem qualquer dificuldade. Então percebam, é essa relativização que trouxe claramente esses problemas. Vou tentar aqui fazer um exercício com vocês, tá? Se me permitirem, e já a gente vem para os textos da Bíblia, para responder essas questões. Mas vamos lá. Na opinião de vocês, o que nós devemos fazer com os moradores de rua? O que devemos fazer? Primeiro, devemos dar a eles a liberdade para eles permanecerem vivendo do jeito que eles quiserem? Sim ou não? Independente das consequências? Não, acho que não. Essa liberdade eles não devem ter. A nossa legislação está baseada nesse critério de liberdade, tá? Tanto que nós não podemos retirá-los de lá contra o consentimento deles, tá certo? E nem devo de alguma forma tomar. No último inverno eles receberam aqueles cobertores, né, que são descartáveis, né? Aquilo é para eles poderem passar a noite e se abrigar. Eles usaram uma noite e jogaram fora no dia da manhã seguinte. Isso ficou na calçada. Os comerciantes em volta não puderam retirar o cobertor da calçada porque estariam transgredindo aquilo que pertence a eles, a liberdade deles. Vocês não concordam com isso? Não? Então o que devemos fazer? Tirá-los de lá em nome de um bem maior. O que vale? É o direito deles ou, na verdade, o bem-estar deles ou o bem-estar da sociedade? Ninguém deve fazer nada obrigado. Então, o princípio aí é da liberdade. Veja bem, o que vamos fazer? Essa é a ideia. Qual é o bem maior aqui? Deixá-los lá, e a população, ela é grande, mas não chega a ser tão extrema como se divulga, é porque eles estão em todos os lugares, nossos olhos veem, esse é o caso, ou seja, atendemos ao bem-estar deles e eles devem ficar do jeito que eles querem, viver do jeito que eles pretendem, fazer o que eles quiserem, ou devemos atender a um bem maior de uma sociedade inteira que está do outro lado, com certeza por volta de 99% da cidade, que sofre com esse comportamento, com essa atitude deles. A qual bem nós devemos atender? Tirá-los da lá, interná-los em algum lugar para fazer a sua recuperação, ou não, deixá-los onde estão, porque o bem maior aqui não deve prevalecer sobre eles. Sim, as causas são variadas, tá?
até uma última estatística que eu li, por volta de 14% se declara dependente de álcool ou de drogas. Só 14%, tá? Muitas. Sim, não posso tirá-los obrigado, e o bem maior aqui não deve prevalecer. Sim, o princípio da liberdade. Carmelita, e depois o Vini. Quais oportunidades a sociedade dá, e etc. para ele. Exato. Quer dizer, é o que tem sido dito, e isso aí é fato. Todos, não existe uma razão única para que eles estejam ali. Eles têm razões diferentes. Alguns estão por falta de opção, alguns estão por, digamos, questão de relacionamento familiar, outros estão por dependências químicas, e não tenha dúvida, outros estão lá por preguiça, tá? Porque a vida na rua, ela é bacana, não tenho patrão, não tenho chefe, ganho o que eu quero, quando eu preciso comer eu vou atrás, tá certo? E não tenho o esforço de viver com uma família, que traz grande responsabilidade, muito trabalho. Então, isso aí também é fato, é preguiça, né? E tem muita gente que o faz. Então, considerando isso, sim, Cornélio, Alvini ia falar? O limite. Sim. A vida pública, sim. Não, de certa forma, as prefeituras, em geral, oferecem albergues, etc., tá? Eles ficam, em parte, lá, temporariamente lá, e depois eles deixam esse local, tá? Entendeu? Então, esse é um problema, e o que o Vini está falando é fato. Hã? E sim, claro. Nós não estamos aqui, de alguma forma, veja bem, nós estamos de fato aqui generalizando, claro. Isso é muito mais complexo do que uma discussão como essa. Eu não estou ignorando a complexidade do problema. Eu estou só tentando trazer à luz um debate que está pautado em pressupostos diferentes, tá? Então veja bem, a liberdade dele, porque ele tem liberdade, tira a minha liberdade. Esse é o ponto. Ele é livre para fazer o que ele quer. Mas por que ele é livre para fazer o que ele quer e eu não sou? Por que eu tenho que viver sob regras e ele não? Tá certo? Essa é a discussão de quem fala de um bem maior. Tá certo? Diga, Cornélio. Está claro que o Cornélio usa o argumento utilitarista. Se eu tenho todo um rebanho, tá? E uma daqueles do rebanho, tá? O gado lá, atrapalha todos os demais, prejudica, contamina os demais, está inclusive enfermo, a razão é simples, você elimina então. Mas de qualquer maneira, o exemplo dele não é que ninguém está falando para exterminar os pobres e os moradores, não é isso. O exemplo que ele está usando é que, na verdade, existe um bem maior. O bem do rebanho é maior do que o bem do indivíduo, tá certo? O bem-estar do rebanho é superior. E isso é um argumento utilitarista, já não é utilitário, tá ok? Sim. Mas então, Érica, aqui, claro, nós estamos, como eu disse, muito limitados, e quando se fala em tirar, nós nem sequer mencionamos um outro lugar. Esse outro lugar talvez seja o grande dilema nosso,
tá certo? Grande dilema, porque com certeza os containers lá da Cracolândia não é o lugar, tá certo? Então, que lugar é esse? Vai gerar para essas pessoas o bem-estar que elas precisam, que é uma outra questão. Mas de qualquer maneira, a ideia é essa mesma aqui, é só gerar um conflito aqui de opiniões. O Ellen, depois Eliane. Digo, Ellen. Eugenistas? Sim, sem dúvida. Aliás, é o princípio também que norteia a defesa do aborto, por exemplo. Está baseado no quê? Exatamente, nos dois princípios. A liberdade que a mãe tem da utilização do seu corpo, e em outros você tem que tomar a decisão de qual é o bem maior. Tá? Salvar a vida da criança em detrimento da família ou da esposa, etc. Então a defesa de vários argumentos passam por esses dois expoentes. E vocês percebem que hoje nós estamos em grande parte baseados em um deles. Existem os três, mas o que realmente tem norteado, e aqui eu vou chegar ao final da nossa discussão, a gente não vão resolver o que vai fazer com os moradores de rua, né? Não é essa a intenção, mas vocês percebem como, na realidade, a nossa lei, ela reflete os nossos pressupostos. Tá? Então, se a liberdade é o princípio elementar, a nossa lei vai, claro, ser construída, constituída, legislada, digamos assim, para essa finalidade. Se na verdade é um bem maior, também é o que fazemos. E em geral, nossos posicionamentos variam de um para com o outro. Em alguns pontos nós somos libertários, em outros nós somos utilitaristas. Essa é a grande verdade. Depende aqui da minha conveniência. Não tão claro assim, mas é. Em alguns pontos eu sou totalmente defensor da liberdade, principalmente se é a que eu quero fazer e não querem deixar. Aí eu defendo a liberdade. Em outros eu defendo o bem maior, porque é essa a nossa posição em geral. Mas existe uma outra possibilidade, é que essa lei seja regida por uma verdade superior, por algum, de fato, elemento que está além de nós, além da sociedade, que está sobre nós. No princípio aristotélico, a virtude. O problema é quem vai dizer o que é virtude. No princípio bíblico, Aristóteles estava certo, uma virtude. E quem diz qual é a virtude? Deus. Esse é o princípio cristão, que então entra em conflito com essa relativização que nós temos observado. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 textos bíblicos, tentando olhar para esses pressupostos, para esses 3 pontos que eu falei no começo, sobre verdade, coerência e consequência. A fé cristã pressupõe, e é um pressuposto, de que nós devemos viver essa vida à luz de uma verdade, coerente com ela e sofrendo e recebendo todas as consequências dela. É isso que a Escritura norteia como fé cristã. Eu quero tentar mostrar em 3 fatos históricos, tá? Não argumentos, mas fatos históricos para observarmos isso. O primeiro deles é Atos, capítulo de número 17. E aí eu peço a vocês que, por favor, abram a Bíblia nesse texto. O texto é conhecido. Paulo está em Atenas. Depois que ele passa por Bereia, tá? Foi lá na classe de escola dominical, estudou e tal. Aí ele saiu da Bereia, ou de Bereia,
e ele vai para Atenas. Ao chegar em Atenas, vocês se lembram, Paulo andando na cidade. A primeira ideia de Paulo não era, na verdade, discutir ou debater. Ele estava aguardando os seus companheiros chegarem para iniciar o trabalho. Mas Paulo tem todo tipo de ser uma pessoa bem intempestiva mesmo, né? Tendo seus escritos. E ele não suporta aquilo que ele vê. Andando nas ruas, ele vê um conjunto de imagens, o panteão de Atenas. Que esse panteão tinha inúmeros deuses. E ele servindo a esses deuses. E curiosamente, no meio de todas essas divindades, para que eles não deixassem escapar nenhum, vai que a gente deixa de servir um Deus que depois vem e nos aflige. Então eles dizem, vamos fazer um para um Deus desconhecido, a gente não sabe qual é, mas no dia que ele vier, nós vamos dizer para esse Deus, a gente servia o Senhor, a gente só sabia quem o Senhor era. Então tinha lá, por questão de segurança mesmo, o Deus desconhecido a quem eles serviam. Então eles prestavam adoração a todos esses deuses. E é a partir daí que Paulo começa o seu argumento, e eu quero destacar alguns pontos nesse argumento, se você puder observar. Diz o verso 16, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, verso 17, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, porém, e também na praça, todos os dias, entre os que ali se encontravam, aqueles que se encontravam ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? O texto, literalmente no grego, para tagarela, na verdade, é a descrição de um pássaro que fica na praia, comendo o lixo que existe na praia. Tá? Então, o sentido é meio pejorativo, não é só a sentido de que alguém fala muito, né? O que quer dizer esse tagarela? Né? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Para eles, ressurreição era uma divindade. Tá? Estão acostumados a essa abstração que eles tinham, então era uma determinada divindade. Então, verso 19, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, que é um lugar próprio, né, uma espécie de anfiteatro, onde se debatia, onde as discussões filosóficas aconteciam. Ao chegar ali, no Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atena, e essa observação é de Lucas, e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo os vejo acentuadamente religiosos, diz ele, verso 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Verso 24, então é importante, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Uma pausa. O que Paulo está defendendo aqui? Há uma verdade absoluta. Há um Deus só, que fez tudo. E todas as coisas foram feitas por ele. Esse ponto é fundamental para Paulo na defesa da fé cristã. Tá certo? Ele está anunciando no verso 24 que tudo que existe está sob o senhorio dele. Ele é Senhor. Tudo que existe no mundo é servo dele. Tá certo? O serve, o obedece. Ontem nós estávamos passeando num lugar muito entediante, e diante daquela praia, tá? Diante daquele pôr do sol, diante daquele mar, e claro, quando você entra nessas coisas, crente não tem jeito, ele fica lá teologando, né? Tomando banho salgado e teologando, né? Você fica lá pensando e falando das coisas de Deus, e o que nós estávamos conversando é isso, como Deus conserva todas aquelas coisas com o seu controle. Eu não sei se foi o Wesley, ele comentou, como é que isso tudo aqui, ou foi o Kleber, não sei, não invade tudo, porque ele é Senhor. O mar, o céu, a terra e tudo mais estão servindo a esse único Senhor, que tem domínio sobre tudo. Então Paulo não negocia
esse princípio. Ele expõe seu pressuposto sem qualquer vergonha. Ele diz: há um único Senhor e Ele governa sobre tudo, e é Ele quem fez tudo. Ponto. Esse é um pressuposto que está por trás da sua afirmação. Então Paulo está de volta dizendo que existe uma verdade absoluta. Continuemos, diz o verso 25: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Segundo ponto, tudo depende dele, e sem Ele, como lemos em João, nada existe, tá certo? Ele é a luz, e a luz é a vida dos homens. Existimos nele. O autor Paulo vai escrever, e ele vai dizer aqui mesmo que tudo gira em torno exatamente dessa própria, da pessoa de Deus. Verso 26: de um só fez toda a raça humana, diz ele, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura, tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Ele está dizendo o seguinte: olha, como se Deus pudesse ser achado como ele se imagina, palpando algumas imagens, etc. Não, Deus não habita em templo humano e Deus não é visível. Está descrevendo aqui a pessoa de Deus. Verso de número 28: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Até aqui está ok? O que Paulo está dizendo: não existe vida fora de Deus. E existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é Deus. Pare para pensar então agora nesse conceito. O que devemos fazer com os moradores de rua? Não sabemos. Está claro isso, tá? Nem aqui entre nós, que temos quase que o mesmo pensamento cristão, a gente não chega a um acordo, né? Portanto, o que nós devemos entender é que o que vamos fazer com eles tem que ser resultado da verdade de Deus. E à luz dessa verdade é que eu vou, na verdade, é que eu devo agir. A minha lei tem que ser um reflexo exatamente dessa verdade. Quando ela pune, ou quando ela premia, quando ela estimula, ou quando ela coíbe, a lei precisa representar a verdade de Deus. Então o pressuposto é de que existe uma única verdade, então não muitas verdades. Então não é a verdade minha, diferente da verdade do Ellen, diferente da verdade do Cornélio, etc. É uma verdade que está acima da minha. E eu não tenho várias, existe uma única. Esse é o pensamento e o pressuposto cristão. Você pode até discordar, pode até concordar, mas quando você fizer isso, esteja ciente de que você está sendo, nesse ponto, não cristão. Não tem como negociar isso. Paulo não negociou. Ou eu creio que existe uma única verdade, ou não, tá? Por isso que no prólogo que lemos hoje, ele diz: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vem por meio de Cristo Jesus. Então é essa verdade que nós buscamos, e é essa verdade o pressuposto que norteia a nossa vida. Diga, Vini. Sim, sim, sem dúvida. A dúvida é minha também, tenho dúvida. Esteja certo. A questão importante aqui é, veja bem, os valores que vão reger o seu governo devem ser esse. Estamos falando aqui de um
de um presidente, talvez. No nosso país, ele não governa sozinho. Portanto, ele representa um poder, não todo o poder. Tá certo? Mas se ele for do judiciário, se ele for do legislativo, ou se ele for do executivo, seja quem ele for, ele precisa nortear os seus atos nesses valores. Então, para mim, isso é simples, é esse valor. Agora, ele não é o rei. Nosso país não segue a norma do Rex Lex, o rei é a lei. Mas a Lex Rex, a lei é o rei. Portanto, a nossa Constituição é que nos governa. E, portanto, eu tenho um grande limite. Eu não posso chegar lá e dizer, a partir de hoje está proibido isso. Eu tenho que elaborar uma lei, submeter a lei ao Congresso, essa lei tem que ser aprovada, etc. E convencer a opinião pública que é uma outra lei que existe. Então, claro, ele tem que lidar com esse processo que é um pouco mais amplo. Mas por quê? Porque o nosso Estado moderno adotou a postura de ser um Estado laico. Tá? Estabelecendo muitas vezes, como a esquerda quer, o laicismo como se fosse a não religião. Estado laico não significa um Estado não religioso. Estado laico significa um Estado no qual a igreja não tem ascendência. E esse, para mim, é o pressuposto nosso. O Deus que governa a igreja tem que ser o Deus que governa o Estado. Mas ele não governará a igreja e o Estado sob a mesma perspectiva. Então, é o que eu posso fazer à luz da minha verdade, dentro do cargo que me foi proposto. E o que eu não devo fazer. Essa é a posição. Pode chegar até o ponto crucial em que eu devo, de alguma maneira, renunciar ao meu cargo, porque aquilo que estão me exigindo que faça vai contrário a tudo aquilo que eu creio. Outros casos não, eu permaneço, embora seja contrário, porque, claro, eu estou lutando por essa verdade de Deus dentro de um ambiente que não é a igreja, por isso não é a lei, não é a Bíblia que é a lei, como até deveria ser. Então, essa é a ideia, quer dizer, não é a igreja que governa o país e tem ascendência sobre o poder civil, mas o poder civil deve estar sob, digamos, os valores de Deus. Esse é o nosso pensamento. Claro que ele vai discutir isso com quem pensa o contrário, e vai prevalecer o pensamento da maioria, porque estamos numa democracia, tá? Então esse é o ponto, a discussão, se é que eu consigo responder, mas a verdade deve reger o que ele vai fazer. É o princípio que ele tem, é o que ele crê, e aonde vai até o limite dele ir ou não nesse sentido, tá? Aliás, eu recomendo quem queira ler, até para nós que não temos poder em nossas mãos, né? Lemos um livro chamado Obediência Civil. O autor é Francis Schaeffer, tá ok? Francis Schaeffer, nesse livro, discute até onde vai a nossa responsabilidade de nos submetermos ao governo civil. Para mudar um pouco de país, né, afinal de contas, eu não vejo a reação que está acontecendo lá na Venezuela como ilegal, ilícita. Pelo contrário, obedecer a Maduro lá, agora, na minha opinião, é contrário à palavra de Deus. Tá certo? Aquilo não pode ser de fato preservado. Então veja bem, até onde vai? Schaeffer dá uma boa resposta nesse sentido, vale a pena pensar. Então, há uma verdade absoluta. Segundo texto, por favor, 1 Reis, capítulo 18. Segunda história. E agora vamos verificar um outro ponto. 2 Reis 18. Tá? 2 Reis 18 nos é conhecido o texto, e simplificando a história, Elias está enfrentando os sacerdotes do rei Acabe, e há uma grande idolatria, uma corrupção. Jezabel conduziu o povo, esposa do rei Acabe. Jezabel, que era uma mulher extremamente nefasta, conduziu o povo para longe de Deus, sustentou os sacerdotes, matou os sacerdotes de Deus, eliminou todos. Elias mesmo ora dizendo, só sobrou eu, né? só eu que sobrei, então o Senhor me leva, porque eu não quero morrer pelas mãos deles, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida e tal. Essa é a condição de Elias. Os irmãos conhecem a história. Deus chama Elias e diz, Elias, volta lá e faz o que eu estou te mandando fazer. E entre as muitas coisas, Elias foi enfrentar os sacerdotes de Baal, né, lá no monte, e teve aquele conflito em que ele disse, vocês sacrifiquem ao seu Deus, e é o seguinte, coloca o sacrifício, mas ninguém chega fogo no sacrifício. O fogo tem que vir do Deus. Se o Deus de vocês é Deus, vai queimar
aí o sacrifício de vocês. Se o Deus de vocês não for Deus, não conseguirem, então eu vou pedir ao meu Deus para isso acontecer. E é o que ocorre, eles chegam a se lancetar, né, cortar o corpo e tal, para aquela finalidade, etc. Se prepararam para tudo e nada acontece. Então Elias fala, ó, chama o servo, joga água em cima do meu sacrifício, põe água aqui no rego até transbordar. Eu quero que esteja cheio de água mesmo, para vocês entenderem que só existe um Deus nesse universo. E aí ele ora e Deus manda fogo que consome, varre completamente a seu sacrifício, inclusive os sacrificadores, digamos assim, de Baal. Morreram vários deles, foram mortos pelo fogo de Deus. A história a gente conhece, a gente sabe, tá certo? Mas eu quero que você me acompanhe na leitura de um verso, tá? Dois versos, 20 e 21, diz assim, no capítulo 18. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Percebam que, na verdade, Elias está requerendo do povo: sejam coerentes. Tá certo? Se o Deus de vocês é Elias, se o Deus de vocês é Baal, sigam Baal e vivam, adorem Baal. Agora, se o Deus de vocês é Yahvé, ou o Senhor de Israel, seguir o Senhor. O que não é possível? Servir Deus e Mamon, servir os dois. Porque o que é requerido de nós é coerência. Esse é um ponto fundamental. Ou seja, se existe uma única verdade, decorre dessa verdade que nós devemos ser coerentes com esse pressuposto. E os nossos atos precisam ser respostas a essa verdade. Precisam ser totalmente coerentes, totalmente definidos a partir daí. Por isso eu não posso, de alguma maneira, estabelecer uma verdade sobre um aspecto ou uma verdade sobre outro. Ou tendo uma verdade absoluta, essa verdade absoluta está chocada com a minha chamada incoerência. Claro, nenhum de nós é perfeitamente coerente, mas a nossa busca é para que sejamos coerentes, tá? A gente não tolera a pessoa incoerente, essa é a verdade. A gente chama o incoerente de hipócrita. Sabe aquelas pessoas que você chama de hipócrita? Eu espero que de vez em quando você faça isso diante do espelho. Mas sabe aquela coisa da gente falar, fulano é hipócrita. Quando a gente diz que a pessoa é hipócrita por quê? Fala uma coisa e faz outra. Isso é incoerência. A gente não admite, mas é exatamente o que nós muitas vezes vivemos. Então, a história de Elias decorre ou traz claramente a exigência de Deus. A vida cristã está baseada no pressuposto de que existe uma única verdade e num segundo pressuposto que, na verdade, que nós precisamos ser coerentes com essa verdade. Tá? O Márcio queria usar a palavra e eu o tolhi e depois ele vai ficar chateado comigo. Diga-me. Pode falar. Hã? Já passei, né? Já, tá. Me perdoe, tá? Por favor. Senão não durmo hoje à noite. Ok? Então, veja bem, essa é a sequência natural. Existe uma coerência. Então, nós temos uma verdade e temos uma coerência. O mundo precisa ser coerente. As pessoas precisam ser coerentes. Nós temos que ser coerentes com o que dizemos, com o que falamos, com o que praticamos. Nós abominamos a incoerência, mas o mundo sobrevive à luz de uma incoerência. E é exatamente isso. Se eu defino que existe uma única verdade, essa verdade tem que ter, o que eu faço tem que ser coerente com o que eu creio. A minha fé, ela requer de mim coerência. Tá certo? Última passagem para a gente chegar a alguma conclusão. Agora o texto de Josué 24 e mais outra passagem histórica. E a história a gente conhece. Josué já introduziu o povo na terra prometida. Eles expulsaram, mas não expulsaram todos aqueles habitantes da terra, mas de qualquer forma já estão na terra. E quando chegam lá, Josué então faz uma renovação da aliança, a partir do verso 14 do capítulo 24.
Ele vai renovar essa aliança, ou seja, vai renovar o compromisso deles com Deus, ou seja, vai renovar a coerência. Se eu fiz uma aliança com Deus, esse é o caminho. Agora, pois temei ao Senhor, diz ele no verso 14, e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a que serviram os vossos pais que estavam lá além do Eufrates, ou aos deuses do amorreu em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A última frase a gente conhece, né? Está fácil. O que está por trás da frase de Josué? Primeiro, existe um único Deus. Vocês decidam qual é o único Deus. Percebe? Ele não está advogando a ideia de que você sirva o Deus que você quiser. Só existe um único Deus. Se são os deuses dos amorreus e etc., então são eles. Então, o que está aqui na Bíblia não é verdade. É simples assim, tá? Agora, se o Deus verdadeiro é o Deus que está na Bíblia, então esses outros deuses não podem ser verdadeiros. São deuses falsos e tem que ser lançado fora. Mas ele está falando de uma única verdade e se baseando em uma coerência, tá certo? Em virtude dessa coerência, há então uma consequência, tá? Eu tenho um pressuposto que gera em mim um modo de pensar que é coerente com o pressuposto, e esse modo de pensar gera um ato que é consequência exatamente de todo esse processo. E é exatamente o que vemos aqui. O que ele está informando? Vocês vão pegar esses deuses e lançar fora. Essa é a consequência. Mas o que ocorre na sequência do texto é que o povo insiste em servir a Deus. E aí veja bem, verso de número 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, só Ele é. Ele é quem nos fez subir, e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todos os agentes, até o morreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Eles estão dizendo: sim, já fizemos a nossa escolha. Não é só sua casa que vai servir ao Senhor, todos nós vamos servir ao Senhor. O que nos surpreende é a resposta de Josué. Se fosse o pastor Joel, não o pastor Josué, ele já teria dito: bacana, ok, vamos batizar todo mundo e toca o barco. Mas Josué, que era um homem, claro, aqui inspirado por Deus, muito mais sábio do que este, ele diz o quê? Veja bem, verso de número 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servis a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Percebe o que ele está dizendo? Cuidado, estejam atentos, porque há uma consequência. Não dá para ser, ou é ou não é. Se depois de vocês disserem que vão servir o Senhor, vocês voltarem a servir outros deuses, esse Deus que vos fez bem, trazendo vocês da terra do Egito, preservando vocês no deserto, dando alimento, etc., é o mesmo Deus que virá e trará juízo e mal sobre vocês. Há uma consequência. Vocês não podem servir a Deus desse jeito. A consequência existe. Ela não é uma escolha, ela é sim um resultado natural. E isso vai acontecer, então vocês precisam pensar nas consequências. Verso 21, então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Ao que ele termina concluindo, e Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Então ele disse: agora pois, vá lá e joga os deuses estranhos fora então. Fé cristã implica em verdade absoluta, coerência e consequência, tá? É o que a história nos mostra. Diga-me. Exatamente, porque ele foi bom.
sabe? No custo-benefício é melhor servir a esse Deus e não aos outros. Ainda é esse pensamento, né? Mas como o custo-benefício pode mudar, Josué diz, olha, cuidado, porque esse é o único Deus. Então, como é que nós podemos concluir isso? Eu gostaria de concluir com uma última palavra com vocês, com um último exemplo. Ou seja, a fé cristã, ela requer de nós verdade absoluta, uma verdade. Ela exige de nós, claro, coerência, e ela exige de nós consequência. Eu tenho que ter um pressuposto, esse pressuposto molda a minha maneira de pensar e ver coerentemente, e essa coerência, esse modo de pensar determina o que eu vou fazer daqui por diante. O que eu concordo, o que eu discordo, o que eu acho certo, o que eu acho errado, não é o que me convém, mas é o resultado dessa sequência. Portanto, não sou eu que digo o que é certo, é o próprio Deus. Tá? Eu gostaria de concluir então voltando a um dos assuntos que é o mais debatido nos últimos dias, tá certo? Vamos tentar aqui fazer o mesmo exercício agora à luz da chamada ideologia de gênero. E aí? Como é que a gente atua? Diga, Luiz. A gente sabe que existem textos obscuros e complexos na escritura, né? Então a gente pode interpretar um texto ou outro de forma diferente e não deixar de ser presbiteriano, calvinista, conservador. Sim, sim. O ponto que a sua opinião é em relação a esses cristãos que a gente encontra, levando como modo de vida esse relativismo interpretativo, onde quase que 90%, quando você conversa com a pessoa, é relativo. Sim. Depende, é relativo. Eu queria perguntar como que a gente pode lidar, tratar com esse tipo de Tá. Assim, cada situação é uma situação bastante singular, tá? Mas veja aí, Luiz, primeiro, eu não acho que essas pessoas pensem assim de maneira tão consciente, tá? Muitas pessoas têm esse modo de pensar porque foi a maneira que aprenderam a pensar. Para mim é essa a importância, tá? E eu estive há pouco tempo agora lá em Brasília e pude perceber isso inclusive no ministério que eu fui fazer uma reunião da educação, que eles estão tentando nesse governo mudar o foco digamos assim, da ação do governo federal, tá? Embora há um conjunto de leis que esbarrem aqui, mas eles querem que a concentração do seu esforço não seja no ensino superior, mas no ensino fundamental, porque é aqui que nós aprendemos a pensar, e nesse ponto eles estão corretos. Então, quando você norteia aqui, a pessoa pensa assim. Então, as pessoas não param para pensar, as pessoas não raciocinam logicamente, tá certo? É natural, porque é assim que nós pensamos, é assim que nós vemos. A vida está dividida, o mundo hoje está dividido assim, e aí ele acha assim, está correto, ele ouve argumentos, a gente deve ter liberdade, as pessoas são livres para fazer o que querem. Ouve argumento, não, as pessoas na verdade a gente tem que buscar o que é um bem maior, etc. Então as pessoas não têm noção que estão sendo libertárias ou estão sendo utilitaristas. Então como é que a gente lida com eles? Primeiro, nem eu nem vocês temos absoluta condição de dizer em todos os casos qual é a verdade. Isso a gente precisa ter muita humildade nesse sentido. Então nós não somos donos da verdade, nós conhecemos a fonte da verdade, é uma completamente diferente, que é a Escritura. Em determinados assuntos, como esse mesmo, da questão do gênero, a gente não tem resposta final para as coisas não, e não é que a nossa opinião seja a última. Agora, muitas coisas estão claras para nós à luz da Escritura. Então o que eu devo fazer? Eu devo, na verdade, ajudar essas pessoas a perceberem a falácia às vezes em que vivem, mas fazer isso com o amor cristão, confiando acima de tudo que não são meus argumentos, não é meu conhecimento, não é o meu estudo sobre pós-modernidade, não é na verdade a minha capacidade filosófica que irá convencê-lo. Aí nós temos que confiar e depender absolutamente do Espírito Santo de Deus. Então, coisa que precisamos fazer sempre e continuamente é depender dele, porque às vezes não é o meu argumento que convence, tá? Deus tem seus caminhos, mas estar prontos a tentar responder à razão da nossa fé de maneira consistente, mas fazer isso com amor diante dos outros e, claro, sem querer mudar o mundo pela força, porque também não é esse o nosso papel, tá?
Então vamos lá, a questão de gênero, onde é que ela está alicerçada hoje? Primeiro, na ideia de liberdade, certo? Cada um de nós tem a liberdade de ser o que pretende e que deseja ser. Em um certo sentido, isso vai acontecer na nossa sociedade. Eu não estou defendendo uma lei aqui para prender quem tem posicionamento de gênero, tá certo? Eu estou aqui, na verdade, dizendo que esse posicionamento, ele contraria o pensamento cristão e, portanto, ele não é verdadeiro. Esse é o ponto, ele não é verdadeiro. A verdade é aquilo que Deus afirma, e o que Deus afirma é aquilo que encontramos na Escritura. O fato de termos pessoas, amigos, quem temos relações afetivas com elas, não significa que isso mudou de verdade, de mentira para verdade, de falsidade para verdade, tá certo? A verdade permanece porque ela é imutável. Senão eu passo de novo a cair no erro da pós-modernidade. Nós temos a verdade em 2019 e quando chegar em 29 é outra. Não, ela é imutável. O que é verdadeiro hoje foi verdadeiro lá no tempo de Josué, no tempo de Elias, no tempo de Paulo e continua sendo. Agora, claro, existem pessoas a quem amamos ou temos relacionamentos e o fato de gostar dele não muda o fato, não muda isso. Assim como muitas vezes a gente também não muda a verdade em virtude de comportamento de outras pessoas que amamos. Às vezes existe um ato, por exemplo, de falsidade em alguém. Alguém que mente, ou que esconde as coisas, ou omite as coisas. O fato de eu amar essa pessoa não significa que o que ela está fazendo é certo. Tá? Significa que eu vou sofrer pelos atos que ele comete, pelas consequências que sofrerá. Então percebam, a verdade não muda. Então a grande dificuldade com hoje a ideologia de gênero é que ela pressupõe muitas verdades, ela relativizou e cada um tem sua verdade, cada um tem sua opção, sua escolha e cada um tem obviamente o seu conceito. Então agora não existe um conceito maior e por isso o mundo tem que mudar e nós temos que mudar absolutamente tudo que existe na própria, digamos, concepção da nossa sociedade. O mundo não está mais dividido entre o que é masculino e feminino. Tá? E as pessoas, na realidade, constituem, a tal ponto que vimos aí essa discussão há pouco tempo, isso precisa ser ensinado às crianças. Veja bem, que é a forma de pensar. Se esse projeto de gênero, eu espero que seja interrompido, mas se ele não fosse interrompido, não passaria uma geração para que nós tivéssemos uma sociedade completamente já sem identidade. Não estamos muito longe disso. E por favor, não vejam isso que eu esteja falando só sobre a questão sexual. Eu estou falando inclusive do papel social. Tá? Foi anteontem, né? Ficamos lá conversando, batendo papo, e teologia assim mesmo, não é só em água salgada, né? Aí quando voltamos, como fomos dormir na noite, na madrugada de sábado, era 4 horas da manhã, né? 4h30 da manhã. Vocês vão ver algumas pessoas derrubadas aqui, inclusive eu. 4h30, discutindo o quê? Discutindo teologia, doutrina, Bíblia, etc. E uma das questões era essa. Girou ali uma discussão sobre a questão da submissão feminina, do amor, etc. E tal. Veja bem, é exatamente a mesma coisa. Tem a ver com essa discussão de gênero. Não existem muitas verdades, só existe uma. E ela é a resposta do que Deus diz e não do que eu penso, não do que eu particularmente acredito, mas daquilo que a Escritura de fato ensina, porque é ela que é a única verdade. Ponto. Se essa é a verdade, então nós temos que caminhar para a coerência. Então a minha maneira de ver precisa ser diferente. Seja na questão de gênero, seja na questão política, seja na questão teológica, seja na questão financeira, não importa a área da minha vida, eu tenho que olhar com esse olhar coerente, baseado nessa verdade que eu creio, e viver as consequências disso, boas, ruins, porque não existe escolha que não traga ambas, tá? Amigo meu aqui aprendeu isso. Eu fazia um tratamento com o psicólogo dele
e estava em dúvida do que fazer, porque ele queria uma coisa, queria outra, e ficava em dúvida ali. Na verdade, estava vivendo um problema no casamento, ele não sabia se separava, ele queria separar, mas ao mesmo tempo queria ficar, ele amava a esposa, mas não queria continuar com ela, então estava vivendo essa dúvida homérica, né? E sem saber o que fazer. E aí o psicólogo falou para ele um exemplo muito simples, falou: olha, você gosta de super-heróis? Eu gosto, muito. Então imagine que você vai ao cinema, e quando você chega no cinema, tem lá, de um lado está passando o Homem-Aranha, tá certo? O Homem-Aranha 255, né? E do outro lado está passando o Batman 188, Batman menos assistido do que Homem-Aranha. E aí você tem que escolher entre um e outro. Você consegue assistir os dois filmes juntos? Não. Você vai assistir metade de um e metade do outro? Não. O que você vai fazer? Vou ter que assistir um e abrir mão do outro. Eu falo, a vida é assim. Toda escolha que você faz, você tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra. Não existe a possibilidade de ter as duas. Então volte para casa, pense bem. Se você quer ficar com a esposa, ama a sua esposa, fique com ela. Mas você vai ter que abrir mão da sua liberdade, um pouco do seu orgulho. Agora não, volte para casa e decide separar. Tudo bem, você vai ficar com a sua liberdade, mas você vai abrir mão de toda a história que você construiu, de tudo que você tem com essa pessoa com que você está casado. Mas escolha tem consequência. Portanto, ela precisa estar coerente com a minha maneira de pensar, que é resultado do meu pressuposto de uma única verdade. Em resumo, o que eu quero dizer a vocês é: vivemos de maneira muito mais pós-modernistas do que imaginamos. E antes de eu e você criticarmos a pós-modernidade e quem vive sob essas circunstâncias, eu recomendo, eu sempre pretendo fazer isso, recomendo a mim mesmo, né? Recomendo que nós façamos um olhar pessoal. Até onde eu não estou sendo pós-moderno? Até onde a minha fé cristã não é pós-moderna? Certo? E há 1000 exemplos de pós-modernidade na religião. A teologia da prosperidade é a pós-modernidade religiosa, onde não existe qualquer necessidade de coerência, onde as verdades são mutáveis e onde as pessoas têm total e absoluta liberdade. Então percebam, até a maneira como nós vamos vir hoje à noite para prestar culto a Deus está baseado em um pressuposto. E eu espero que nosso culto seja coerente e que ele traga consequências, porque é isso que a Escritura ensina sobre a nossa vida cristã. Ok? Perguntas? Dúvidas? Pois não. Sim. Tá. Mas veja bem, Cornélio. Não, veja bem, Cornélio. Aqui é o seguinte: o cuidado que você e eu temos que ter é de que, veja bem, uma coisa é nossa opinião, que até podemos ter. Mas eu tenho que ter cuidado para basear minha opinião numa verdade superior. Então, pense da seguinte maneira. Ninguém ouviu a pergunta? Ele está falando do exemplo que ele usou, que na opinião dele tinha que exterminar o gado, né? E ele estava falando, praticamente aí uma defesa da pena de morte, em virtude de que não adianta colocar em presídio gente que, igual acontece lá no Ceará e etc. Essa é mais ou menos o argumento do Cornélio. Então eu estou dizendo ao Cornélio que temos que ter cuidado para que não tomemos a nossa opinião como aquilo que é verdadeiro. Verdadeiro é o que Deus diz. E onde é que nós temos aqui que nos pautar? No princípio da Escritura. Então veja bem, o mesmo Deus que disciplinou o rei Saul, porque ele determinou que fossem mortos todos os inimigos e nenhum despojo fosse trazido
e ele levou o despojo, inclusive preso o seu rei inimigo, a ponto do profeta Samuel, né, que ter ido até lá e ter matado o rei, e em nome de Deus destituído Saul, esse Deus que, veja bem, condenou a não morte, certo? Condenou o fato de ele ter poupado esse rei. É o mesmo Deus que ao mesmo tempo disciplina o rei seguinte, que é Davi, porque ele foi cruel, porque havia sangue em suas mãos. Percebe? A resposta não é tão simples como a gente imagina. Precisamos ter esse cuidado, tá? E depender de Deus. Essa situação não é diferente das outras situações. A vida é um direito, inclusive para criminosos. Mas o criminoso precisa pagar a consequência do seu ato. E não tem solução fácil, tá certo? Se você disser, vamos estabelecer pena de morte, vamos fazer justiça e injustiça. Se você disser, não vamos ter pena de morte, nós estamos fazendo justiça e injustiça também. Porque essa é a nossa condição humana. Por isso é que nós temos que sempre pautar-nos naquilo que Deus determinou, na verdade dele, que pode mudar em circunstâncias, digamos, a aplicação. O princípio é o mesmo, mas a verdade, mas o fato pode ser, a consequência pode ser diferente, tá? Pode ser salvar ou condenar. Não sei se aquele militar americano fez o certo, não sei dizer. Ele diz no livro dele que foi a consciência, a alma cristã dele, tá certo? Mas eu não sei. Naquela circunstância, não sei o que eu faria. E em alguns momentos, dois princípios vão entrar realmente em conflito e vai ser difícil definir. Mas a verdade de Deus tem que ser a nosso objeto, nosso alvo, e por outro lado, a nossa dependência de que Deus nos ilumine para saber o que fazer naquela condição, pautado na sua verdade. O que eu não posso é, por causa dessa diversidade, jogar fora a verdade, eliminar a coerência e nos tornarmos mais inconsequentes do que já somos. É isso que eu não posso fazer, tá certo? A nossa sociedade precisa disso e nós precisamos, como igreja, ser, tá bom? Certo? Não havendo mais, tem mais dúvidas, questionamentos? Não? Então vamos nos colocar, fazer uma oração que não seja pós-moderna e logo após, claro, nós vamos recitar o nosso mote e encerrar a nossa aula. A nossa previsão é que a nossa escola dominical tenha início a partir do segundo domingo de fevereiro, tá? Esta semana a comissão deve se reunir para finalizar, digamos assim, essa organização, mas segundo domingo de fevereiro. Então no próximo ainda teremos classe única. Mas lembre, classe única não é que não temos escola dominical, é porque está todo mundo estudando junto, tá? Do jeito que a gente fazia antes, lembra? Quando você ia para a Feira da Bandeira, cantar o hino nacional, a escola inteira ficava lá. É mais ou menos a mesma coisa, todo mundo junto e estudando juntos, ok? Vamos cantar só um último cântico, o Eli já escolheu ali. Durante o cântico, aqueles que vieram preparados fazer a entrega dos seus dízimos e ofertas, por favor. E ao final deles nós vamos orar e vamos encerrar a nossa escola, ok?